Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com mais um profeta menor, profeta Naum. Esse livro é um livro pequeno, ele só tem 13 capítulos. E, em resumo, o primeiro capítulo ele apresenta um salmo que destila uma adoração ao Senhor. Naum vem dizendo o poder e a grandeza de Deus. No capítulo 2, em resumo, ele fala do decreto de Deus contra a cidade de Nínive. E no terceiro capítulo é como um boletim de ocorrência, ele apresentando as causas. O porquê de Deus ter, logo no primeiro capítulo, começando assim: sentença de Deus contra Naum. Vocês vão deixar suas Bíblias abertas, é muito pequeno e nós vamos estar sempre voltando a cada capítulo. E quando começa sentença de Deus contra Naum, poderia ser sentença de Deus contra o Brasil, sentença de Deus contra a Bahia, sentença de Deus contra Itapetinga. Como se Deus levantasse com um martelo e batesse e dissesse a sentença final. Nós já estudamos aqui a cidade de Nínive com o profeta Jonas. E mais uma vez Naum volta a essa cidade, porque nós vamos ver adiante que Nínive voltou atrás. Nínive não seguiu adiante no arrependimento, mas ele voltou a cidade toda voltou às velhas práticas. Então Naum profetizou a queda de Nínive, uma sentença. Olha que quando Jonas foi também contra Nínive, ele foi com a sentença de que Nínive seria subvertida, Nínive seria destruída. E o povo, quando ouviu isso, o povo se arrependeu. Mas Naum não chega em um contexto assim. Ele traz a sentença de Deus, e aí Nínive, como capital da Síria, era uma cidade sanguinária, mercantilista, gananciosa, insaciável, cheia de mentira, roubo e idolatria. E ela foi invadida em 612 a.C. pelos babilônios, medos e citas. Essa cidade que já tinha levado à destruição, já tinha sido esse povo que já tinha sido usado por Deus como punição para ajudar, como nós já estudamos aqui. Deus se volta contra este povo. Vingança de Deus contra Nínive. Porque o Senhor diz: minha é a vingança. O Senhor estava vendo cada coisa que estava acontecendo e Ele não deixaria sem paga tanto o pecado. E quando fala peso, sentença, é como se Deus colocasse as nações em uma balança. E de um lado as boas ações e de outro lado as más ações. E Ele vai aferir. E Ele vai ver se realmente os pecados estiverem pesando bem mais, não tem o que fazer. E o pecado de Nínive estava pesado. E vamos estudar agora de onde vem essa palavra. O termo hebraico para Nínive é uma tradução assírio de Ninua, que por sua vez é uma transliteração de um nome muito antigo, sumério, Nina, que é a da deusa Ishtar, que é a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Era uma deidade protetora daquela cidade, cujo nome era escrito como um sinal representando um peixe dentro de um ventre. Então não foi à toa que eles ouviram a mensagem de Jonas, porque estava ligada ao ventre de um peixe. Aquela pregação foi impactada. Olha como Deus faz. Ele usa até mesmo da idolatria para ter misericórdia. E o povo, quando viu Jonas chegar naquele estado, sabendo que tinha passado 3 dias e 3 noites, com toda a pele, provavelmente ele não tinha mais pelo sobre o corpo, porque ele estava sob efeito de ácido clorídrico em grande quantidade no estômago daquela baleia. A baleia tentava digerir, mas Jonas era indigerível, indigesto. Por isso que depois de 3 dias ela vomitou. Olha que Jonas demorou 3 dias ainda para, na angústia, clamar ao Senhor.
Como tem lá naquele texto, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele demorou ainda. Se fosse eu, na primeira hora, eu já estava pedindo misericórdia. Qualquer um de nós, né? Jonas estava duro. Isso não está na Bíblia, mas a história diz que Jonas teve pessoas da sua família que foram mortas. Suas irmãs foram forçadas por ninivitas. Pessoas de sua família foram enforcadas por ninivitas. Ele tinha ódio daquele povo. E essa história, essa Nina, ela vem de um nome antigo, Rainha do Céu. Lá em Jeremias 44, depois os irmãos podem ler em casa, toda a história da idolatria à Rainha do Céu, os bolos oferecidos à Rainha do Céu, a idolatria de Israel à Rainha do Céu. E Jeremias, em todo o seu livro, ele vai contra a idolatria à Rainha do Céu. E aqui fala, em Jeremias 44, Jeremias indo contra. Eu estou fazendo referência a esses outros profetas porque eles eram contemporâneos de Naum. Jeremias era contemporâneo. Portanto, lá era um local de muita abominação, idolatria, feitiçaria e prostituição. E sabe onde tudo isso começou, irmãos? Começou lá no livro de Gênesis. Vamos abrir aí, por favor? Gênesis 10. De 6 a 11. Lá a gente vai encontrar a história de um rebelde, a história de um homem que veio de uma linhagem amaldiçoada. E os filhos de Cã são Cush, Misraim e Put Canaã. 6 a 11. E os filhos de Cute são Sebá, Vilá, Sabitai, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nirod. Esse Nirod que tem a raiz da palavra em rebelde. Esse começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, aquela Babel mesmo da torre, e Ereque, Acade e Calné na terra de Siná. Dessa mesma terra ele saiu a Síria e edificou Nínive, e Reobote-ir e Calá. Então a origem de Nínive já está em uma origem maldita, já está em uma origem lá em Gênesis, através de um homem rebelde. Ele é como se fosse um protótipo do anticristo, porque foi o primeiro a querer fundar uma nova ordem. Aqui se tem história, porque a ordem de Deus era que os homens crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. E Nirod se rebelou dizendo: nós não vamos sair deste lugar. Esta terra é boa, o vale é fértil, estamos em um lugar onde tem abundância de águas. E nós não vamos ser mais destruídos por este Deus. Nós vamos construir uma torre e elevar essa torre aos céus, onde a terra poderá ser inundada novamente e nós não seremos destruídos, porque não pode ter águas que vá deter essa torre. E o interessante é que nessa torre também de Babel, lá se praticava, foi o início de toda a prostituição espiritual, de todos os deuses que se tem história, começou ali. Em Babel. Foi tanto quando Deus desceu para destruir aqueles propósitos daqueles homens, e que as línguas foram distribuídas para que o intento dele não chegasse até o final. Por causa de toda aquela rebeldia ali, aí sem querer mesmo eles foram dispersados. E toda aquela prostituição espiritual foram passando para todas as terras onde aquelas pessoas iam. Então tudo que estava no intento ali, de rebelião, de feitiçaria, daquela adoração à Rainha do Céu. E aí agora eu vou para a história de Nirod, que de acordo com a história, Nirod foi casado com uma mulher chamada Semíramis. E ela conhecia a promessa de Deus que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E assim ela teve um filho, supostamente de maneira milagrosa, e lhe deu o nome de Tamuz.
Este foi apresentado como um libertador prometido e assim começou a ser adorado juntamente com a sua mãe, dando início a uma prática de adorar o Filho Salvador e a mulher conhecida por concebê-lo. Será que isso nos lembra alguma coisa? Em Jeremias, ele condenou a entrega de oferenda a Semíramis, que era Astarte, a rainha do céu, como também a adoração a Tamuz, que havia sido morto por um javali supostamente ressuscitado. Então tem uma história um pouco semelhante com a história de Jesus, mas era uma história de idolatria. E Ezequiel também é um profeta. Em Ezequiel 8,14, o Espírito de Deus leva Ezequiel para Jerusalém. Ele já estava lá na Babilônia, ele era um dos cativos. Ezequiel, Deus vai lá, puxa ele pelos cachos do cabelo, está lá escrito desse jeito, e leva ele, faz uma transliteração em corpo e leva ele lá na cidade para ele ver o porquê que Jerusalém foi destruída, o que estava acontecendo por detrás das paredes do templo. E aqui em Ezequiel 8,14 diz: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali as mulheres assentadas, chorando por Tamuz, o filho de Semíramis. Olha quanto tempo se passou desde o início lá em Gênesis, desde a destruição de Babel, e essa idolatria vem sendo multiplicada, passada como um vírus, de geração em geração, e chegou até Judá, chegou até Jerusalém, chegou no templo de Ezequiel, e dentro do templo, não era em outro lugar não, era dentro do templo do Senhor, estavam as mulheres adorando a Astarte, e adorando e chorando pelo seu filho Tamuz. Então todo esse culto pagão, ele se alastrou por toda a Mesopotâmia, chegando a Síria e Canaã. O uso dessa imagem de Semíramis segurando uma criança no colo chegou à Fenícia. A partir de lá conquistou toda a terra. No antigo Egito, essa dupla era conhecida como Ísis e Horus. No panteão egípcio como Osíris e Ísis. Na Grécia como Afrodite e Eros. E Tamuz era representado também como Adonis. E na Península Itália como Vênus e Cupido. Então todas essas histórias que nós conhecemos dos deuses gregos, que estudamos até na história, olha de onde vem, olha como a raiz de idolatria está permeada por este povo. Olha como essa adoração à rainha do céu, que até hoje existe na pessoa de Maria. Porque Maria, por mais maravilhosa que ela é, que foi, que é conhecida na história, ela mesma diz no seu cântico, que por todas as gerações ela seria dita como bem-aventurada. Ela não faz parte da Trindade, ela não é Deus, ela não é rainha, ela não é Deus. E nós não podemos adorá-la e nem pedir nada a ela, porque estaríamos invocando mortos, porque Maria morreu. Maria era humana, ela tem toda a sua glória como mulher escolhida, mas até Jesus não queria que essa idolatria fosse levada adiante. Um dia chegou um homem diante de Jesus e falou: bendita foi a mulher que lhe deu a luz, o ventre que lhe deu a luz e os seios que lhe amamentaram. E Jesus disse: não, antes bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus e as pratica. Então Jesus mesmo refutou este culto, porque ele sabia de onde ele estava vindo, a raiz maligna que tinha por trás desse culto, que até hoje, nos nossos dias e no nosso país, a rainha do céu é adorada. A mesma que levou Nínive a ser destruída. Então Nínive era uma cidade cheia de mentiras, de roubo, de prostituição espiritual, pela infinidade de deuses com as quais ela corrompia as outras nações. Mestra, é conhecido como mestras das feitiçarias, que desencaminharam muitos povos por causa das multidões, do pecado da meretrismo ingraciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias delas pelas suas feitiçarias. Está escrito em Naum 3:4. Essa cidade terrível. Não foi à toa que Jonas não queria
ir para Nínive, não queria pregar em Nínive. Porque Nínive era conhecida pela crueldade que ela fazia com as pessoas que eles levavam cativas. Na história tem que eles arrancavam os dedos polegares das mãos e dos pés. Das mãos para que eles não fossem nunca mais capazes de empunhar uma espada. Dos pés para que eles não pudessem mais correr. Ou seja, eles eram inutilizados para a guerra. Isso era o mínimo que eles faziam. Arrancavam o nariz das pessoas para desfigurá-lo e para mostrar que tinha um inimigo capaz de fazer isso. E os outros que viam tudo aquilo ficavam amedrontados quando ouviam falar daquele povo. Fora o que aqui Naum está dizendo, que eles enchiam a cidade de sangue. E os defuntos e os mortos eram tantos que eles se tropeçavam neles. Era uma cidade mercantilista. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Está escrito em Naum 3,16. Gananciosa e insaciável, que devorava tudo que via pela frente. Os teus príncipes são como gafanhotos. Quem é que não teme quando ouve falar que está vindo uma nuvem de gafanhotos? Porque os gafanhotos devoram tudo, não deixam nada para trás. E os assírios eram considerados assim. E os teus capitões como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes no dia de frio, que subindo o sol voam de sorte que não se sabe mais o lugar onde eles estão. Naum 3,17. Então o livro de Naum contém profecia de que Nínive seria destruída por causa da iniquidade desse povo. Era muita iniquidade, não era pouca não. Quando pesou diante de Deus, Deus se levantou e falou: a sentença já está dada. Os assírios eles tinham conquistado e aterrorizado brutalmente grandes áreas do Oriente Médio. Tinham destruído o reino do norte de Israel e deportado seus habitantes em aproximadamente 721 a.C., depois sitiado Jerusalém em 701. Que nós já falamos sobre essas histórias aqui. Naum dirigiu uma porção significativa de sua profecia a este povo. Essas pessoas, elas não eram as mesmas que tinham se arrependido de seus pecados depois que Jonas ter pregado em Nínive mais de um século antes. Não eram as mesmas pessoas. Eles não tiveram cuidado de perpetuar para as crianças. Olha a necessidade da gente estar lembrando das crianças e perpetuando o que é bom, falando de Deus, falando do temor que nós precisamos ter a Deus. Quando eu li esse livro aqui, eu fiquei até a garganta de temor, caiu sobre mim um temor muito grande, porque que está falando antes de tudo sobre o que nós devemos ter, que é este temor a Deus. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Porque Deus nos ama, mas Ele também, Ele é um vingador dessas ações erradas que Nínive estava fazendo aqui e que muitas vezes nós vemos também o nosso país praticando. Naum dirigiu aqui, como eu disse, a sua pregação para Nínive. E esse povo não era o mesmo, eles não perpetuaram para os seus filhos. Então a destruição da Assíria, ela pode ser comparada à destruição dos iníquos que ocorrerá nos últimos dias. Porque o livro de Naum, ele também traz uma profecia, também para os dias atuais. De que o Senhor pesa as nações, de que o Senhor está vendo tudo, de que o Senhor anota tudo, escreve tudo e depois Ele lança a sentença. E essa sentença não era só contra Nínive, é para todos os povos e ela ocorrerá também nos últimos dias. E de acordo com Naum, visão de Naum, o Eucocita, de onde vem essa cidade? De onde vem Naum? De onde vem esse homem? A aldeia de Ecos, conhecida como Cafarnaum. A gente lê tanto isso e eu mesmo não fazia essa ligação. Mas é a aldeia de Naum, provavelmente de onde ele nasceu. E foi um homem tão proeminente que a sua terra levou o seu nome. Já pensou um de nós ser tão usado pelo Senhor e ter tanto temor a Deus que o nome da cidade muda? Cidade de bem. Já pensou, bem? Pois é, a sua aldeia ficou conhecida como Cafarnaum. Naum profetizou no século VII a.C., aproximadamente
nessa época de Sofonias e Jeremias. E a profecia de Naum foi provavelmente registrada no reino de Judá, depois de 660 a.C. e antes da queda de Nínive. Então a descrição da ira do Senhor no livro pode ser um tanto assustador, porque quando a gente lê, assusta, né? Porém é importante reconhecer que por trás da ira do Senhor em relação a Nínive há uma profunda preocupação de Deus com o sofrimento dos povos que haviam sido conquistados, mortos, escravizados e aterrorizados pela Síria. Em Naum 3,19 diz assim: não há cura para a tua ferida. Não há mais cura. Já pensou? Deus diz, abrir a boca e dizer: não há cura para o Brasil. Já pensou? E Deus abre a boca e diz: não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas. Bater palma naquele era como se fosse um escárnio. Palma é usado para aplaudir, mas aqui está no sentido de escarnecer. Sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Olha o tamanho do pecado e da malícia daquele povo. Os juízos do Senhor para os iníquos estão relacionados à compaixão pelas vítimas dela. Deus se compadeceu dos inúmeros mortos, dos inúmeros povos que foram castigados e sacrificados por Nínive. O significado do nome Naum significa consolador. Deus manda um consolador profetizar contra essa cidade. Mas Deus estava consolando o seu povo, Israel e Judá, que havia sido martirizado através desse povo. Esse povo foi material pedagógico, material punitivo que Deus usou para punir Israel e Judá. Mas eles se achavam que eles eram os tais. Eles nunca acharam que eles estavam sendo usados por um Deus que é soberano, que age sobre tudo e sobre todos. Não, eles se achavam que era dele, do braço deles, da força deles. Olha de onde ele vem, da raiz de Nirode, que achava que ele era o poderoso, o caçador, a força do seu braço estava na guerra. E ele não só era conhecido como um caçador de feras, mas um caçador de homens também. E essa cidade veio da raiz desse homem. Cumpre aqui um papel importante na mensagem do profeta. Os iníquos que não se arrependerem não terão consolo. Naum 3,7. E há de ser que todos que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde te buscarei consoladores? Mas os justos podem sentir-se reconfortados com a mensagem de Naum, de que o Senhor se importa com eles e que um dia dará fim a toda aquela iniquidade. Porque foram tantos os anos de opressão que eles achavam que não tinham fim. Quando todos aqueles cativos foram levados para a Babilônia, que sofreram o que eles tiveram que sofrer, que até o rei Ezequias falou que dos seus filhos, porque lá na história antes, em Ezequias, quando ele recebeu os embaixadores da Babilônia, e que teve assim, uma má ação, vamos dizer assim, de mostrar todos os tesouros da casa do Senhor para os embaixadores da Babilônia. E aí chega o profeta Isaías e fala: o que foi que você mostrou? Mostrei tudo. Não deixou nada que eu não mostrasse. Aí o profeta falou: tudo que você mostrou, eles levarão daqui. No dia que o Senhor levar o povo em cativeiro, eles levarão e destruirão tudo. E ele ainda achou a profecia boa, porque a profecia iria se cumprir com os filhos dele, não com ele. Ele nem isso, né? Como é que um pai pode se confortar achando que sua descendência iria cair em uma destruição dessa? E se não é nos meus dias, tudo bem. E aí, os filhos dele foram levados como eunucos, que teve a profecia: dos teus filhos, da tua descendência, esse povo serão levados como eunucos para os palácios da Babilônia. E quando eles chegaram e mataram gente
que o sangue vinha nos freios dos cavalos, eles escolheram os melhores, os nobres, os do palácio, os mais bonitos, e levaram para a Babilônia. E deixou a serviço dos eunucos. Provavelmente, quem está no meio dos eunucos, são eunucos também. E dentre esses que a gente não sabe, que a Bíblia não diz que foram, né, passados por esse processo de eunuco, está lá Daniel, Sadraque, né, Mesaque e Abednego lá no meio. E esses três, eles foram proeminentes. E eles, estudando a palavra de Deus, eles viram que o tempo que eles teriam que passar ali era de 70 anos. E eles, estudando o livro de Jeremias, eles descobriram. Mas o povo estava desesperado. Eles não estavam lendo profecia. O povo estava todo numa idolatria desenfreada. Eles não estavam sabendo o que ia acontecer. Então, Deus manda aqui Naum dar essa mensagem para reconfortar de que o Senhor iria se vingar dos inimigos de Israel. Então, a mensagem de Naum, que viveu e profetizou durante o reinado de Manassés, Amon e Josias. Aí você perguntou, como é que ele pode viver tanto? Como é que ele vai profetizar durante o reinado de 3 reis? Manassés, Amon e Josias. Manassés começou a reinar, era filho de Ezequias, começou a reinar com 12 anos, reinou 55 anos em Jerusalém, e ele fez tudo que era ao contrário, que era de horrível aos olhos do Senhor. Em termos de idolatria, de feitiçaria, colocou altos a Baal, a Astarote, a Será e todos esses deuses aqui que eu já me referi. E até dentro do templo ele colocou altares a esses deuses. E ele fez tudo que era mal perante aos olhos do Senhor. Manassés foi terrível. Teve até a coragem de sacrificar uns dos seus filhos como feitiço, como um dos seus feitiços, porque ele era um grande feiticeiro, ele se envolvia nas feitiçarias e teve a coragem de fazer o sacrifício a Moloque de um dos seus filhos. Isso em uma nação escolhida para ser luz para os povos. Como estaria também o coração de Deus diante de tudo isso? Então a punição de Deus, a voz de Deus começa a ser espalhada em Judá, e Deus manda os seus profetas em Judá e em Israel, porque Deus estava vendo como a nação estava. Aí depois da morte de Manassés vem Amon, e Amon começa a reinar com 22 anos, e ele só reina 2 anos, e ele é morto pelos seus próprios conselheiros. E aí o povo, que não queria que os conselheiros reinassem, colocou seu filho Josias com apenas 8 anos de idade. E a Bíblia fala que 8 anos depois Josias começou a servir ao Senhor, e aí ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, e ele seguiu todos os caminhos de Davi, seu pai. Foi quando a história começa a mudar, o cenário começa a mudar em Israel. Mas Naum, ele pega nesse contexto desses 3 reis. Então os reinados aí foram curtos, né? Provavelmente ele começou a profetizar no final de Manassés. Amon só teve 2 anos de reinado, e ele acaba a sua profecia no reinado de Josias, que foi um homem que novamente começou a instaurar o culto ao Senhor em Israel. E o interessante aqui na história de Josias é que ele manda fazer uma reforma. Ele tira todos aqueles ídolos que estavam dentro da casa de Deus, e ele manda fazer aquela reforma, e chama os construtores, chama os pedreiros. E aí, quando eles estavam fazendo aquelas reformas, eles acham um livro perdido. Como é que a Bíblia, que é o próprio livro, a própria palavra de Deus, está perdida dentro da casa de Deus? Então o povo chegou até esse ponto da palavra está perdida dentro da casa de Deus. E quando Josias encontrou aquele livro que ele leu e que ele viu como estava o estado de Israel, ele rasga suas vestes, ele se humilha e ele se volta ao Senhor. E era ainda um menino quando ele começou a fazer tudo isso. Com 16 anos ele começa a fazer toda essa reforma em Israel. Então o juízo sobre Nínive é decretado pelo juiz de toda a terra. Então o juiz de toda a terra não era só o juiz de Nínive, não era só o juiz de Israel, não era só o juiz de Judá, é o juiz de toda a terra. O objetivo central desse capítulo não é apenas esclarecer a queda do inimigo, mas exaltar o nome do
grande Deus de Israel. É por isso que eu falei que o primeiro capítulo é como um salmo de exaltação. Esse primeiro capítulo, ele exalta o nome do Senhor. E ele começa assim o livro. Naum 1, do 1 em diante. Livro da visão de Naum Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor, ele é tardio em irar-se. E aqui está a longanimidade de Deus. Porque Deus é tardio. Deus é misericordioso. Porque ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. E cada dia que o Senhor nos dá, é como se Ele estendesse sobre nós um tapete de longanimidade, um tapete de misericórdia, dando-nos uma oportunidade a cada dia de mudarmos enquanto nação, enquanto igreja, enquanto pessoa. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Olha a grandeza de Deus. Quem é de nós aqui que poderia dizer que a nuvem é o pó dos nossos pés? Nossos pés estão no pó da terra, mas o nosso Deus é poderoso demais. Os pés deles estão no pó das nuvens. Ele repreende o mar e faz secar, esgota os rios, desfalece o Bazã, o Carmelo, a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, e o mundo e os que nele habitam. Quem parará diante do furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Então, nesses versículos aqui, nós temos uma descrição do governo de Deus. Todas as nações e todos os povos estão sujeitos a Deus. Deus reina em todo o mundo, e as nações são responsáveis por si mesmas diante de Deus. Hoje de manhã eu estava regando as minhas plantas, e eu estou cuidando com muito amor lá de umas orquídeas. E eu estava olhando os detalhes daquela flor, a perfeição, a beleza, aqueles detalhezinhos, a cor, a beleza que tem ali. E aí eu lembrei daquele versículo que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque a natureza, o mundo, tudo que nós vemos, o sol, a lua e as estrelas, elas retratam para o homem o poder de Deus. Quem somos nós para fazer uma flor daquela? Nós podemos até modelar de plástico, podemos modelar de massinha, podemos fazer de tecido, mas não colocamos nela a vida, não colocamos nela a propriedade de se reproduzir, de frutificar. Então tem um Deus por trás dali. Quando a gente olha os dias que o sol nasce e se põe, e o Senhor disse que enquanto a terra existisse, haveria dia e noite, haveria as estações do ano, enquanto existisse, porque todos os dias que o Senhor nos dá, Ele está mostrando a sua perfeição, a sua soberania, coisas que nós como homens não somos capazes de fazer o dia nascer. Quem somos nós que pode dizer que somos capazes de fazer isso? Só houve um dia que Deus atendeu lá atrás. Quando Deus parou o sol e a lua, foi o único dia. Quando, depois de Moisés, esqueci agora. Josué estava lá e ele mandou o sol e a lua parar. O único dia que Deus parou o universo. Na Bíblia fala parar o sol e a lua para o dia ser mais extenso, porque eles na época não tinham conhecimento, né, de que quem está girando ao redor do sol é a Terra, né, essa forma elíptica aí. Então, nesse versículo aqui, nós temos essa descrição do governo de Deus. E Naum 7 diz que o Senhor é protetor, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece o que neles confiam. Então o Senhor vê seu coração. Nós não estamos vivendo em dias de angústia? O mundo não está passando por dia de angústia? Pode ser que você pode dizer, eu não perdi ninguém da minha família, eu não estou tão angustiado assim.
Mas a gente é capaz de se compadecer e de saber que só quem sabe o que é angústia é quem vê um ente seu querido dentro de um caixão. Aí sabe o que é a dor, o que é a angústia de você olhar e saber que um vírus levou. Mas aqui está dizendo que o Senhor é bom e conhece o que neles confiam. E nós confiamos no Senhor. Deus é quem protege o seu povo. Naum abre um parênteses de consolação para os israelitas com promessa de descanso e de socorro na opressão. Os que confiam em Deus gozam segurança e paz. O Senhor é bom ao libertar Judá dos assírios. Deus demonstrará mais uma vez a sua bondade para com o seu povo. Lá em Naum, de 8 a 12, diz assim, que Deus é guerreiro. E com a inundação transbordante acabará de vez com o seu lugar. Vocês sabiam que Nínive se achava poderosa demais, porque ela estava assentada em um triângulo de grandes rios. O rio Tigre era o principal, um rio grande, navegável. Água não faltava para aquele povo. E Deus usou bem o instrumento de soberba deles para os destruir. O palácio deles foi inundado. Uma grande inundação transbordante acabou com aquele lugar. Com aquele palácio que os reis da Síria abriam a boca para dizer que é um palácio sem rival. Senaqueribe, que era um rei arrogante, que enfrentava e mandava cartas para o rei Ezequias. Ele dizia que não tinha um país que seria capaz, um Deus. Ele fala das terras, ou seja, do poderio dos homens, e ele fala de deuses, porque ele não conhecia o Deus verdadeiro. E ele abriu a boca para dizer que não haveria um Deus que fosse capaz de barrar o poder do braço dele. E aí a gente vê na Bíblia que Deus foi e fala que ia pegar Senaqueribe com um anzol e puxar ele assim igual um peixe. Ele queria nem um peixe. O Deus dele era um peixe dentro de um ventre. Então Deus ia pegar ele com um anzol e levar e tirar. E Deus ali usou um anjo, derrotou aquele exército terrível de Senaqueribe. Ele batia no peito e dizia que o palácio dele era um palácio sem rival. Sabe o que é dizer isso, irmãos? É dizer que no mundo todo não há uma edificação igual àquela. E no mundo antigo eu fui olhar, é provado, não tinha nenhum rei que conquistou um palácio como o de Senaqueribe. Nem Salomão, em toda a sua glória, fez um palácio tão grande quanto o de Senaqueribe. Olha que o palácio de Salomão era bonito, era coberto de ouro, era uma coisa maravilhosa. Era riquíssimo, era sem palavras, era indescritível. Mas em tamanho, tinha 300 cômodos. Já pensou isso? E Nínive era conhecida como uma cidade, a grande cidade. Era uma cidade que para se percorrer toda levaria 3 dias para percorrer a cidade. Então eles se achavam que eles eram bons, porque eles eram guerreiros, eles eram fortes, eles tinham uma cidade rica, eles tinham uma cidade grande. Esses famosos jardins suspensos da Babilônia começavam lá na cidade de Nínive. Está na história também. Então, as maravilhas do mundo vieram desses povos, dessa cidade. Tudo se iniciou lá. Então, quando diz que o Senhor é guerreiro, e com essa inundação, e as trevas perseguirão seus inimigos, que pensai vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes angústia, porque ainda que se entrelaça com os espinhos e se sature de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti sairá um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Esqueci o nome dele aqui, mas eu li sobre ele. Esqueci agora. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Sabe por que Deus fala isso?
porque Nínive foi subvertida. E por 2.500 anos, Nínive desapareceu do mapa. Sumiu. Acabou. Não existe mais Nínive. Não existe hoje também mais. Hoje, as ruínas dela estão na cidade de Mossul, no norte do Irã. Então, existe. E Nínive tem um bairro lá, uma província lá que chama Nínive, mas no nome Ninua. Ninu com W no final. Ninua. Que é uma transliteração do nome de Nínive. Mas Nínive como cidade, como poder, como aquela nação que foi. Não, o Senhor diz que não afligiria ela mais, porque ela não mais existiria. Então aqui já não temos uma mensagem de consolo, mas a verdade é que o infiel sofrerá uma destruição total nas mãos do Senhor. Não haveria chance para Nínive mais aqui. Naum mostra que o Senhor, e não o rei da Síria, é mais poderoso de todos os guerreiros. Os assírios serão exterminados e desaparecerão para sempre. Por que Naum coloca aqui que quem é o guerreiro é o Senhor? Porque eles se achavam que eram guerreiros tão poderosos que não tinha poder na terra capaz de enfrentá-los. E aqui Naum chega e apresenta que quem é o guerreiro é o Senhor. E a gente tem visto que na maioria das guerras de Israel, quando Deus quer mesmo humilhar os seus inimigos, Ele usa de estratégia com pouquíssimas pessoas. Ou então nenhuma, como foi no caso, que Ele mandou um anjo e 180 mil homens foram mortos. E a gente já viu a história de Gideão, que tinha um exército grande, mas Deus foi mandando tirar, até só ficar os 300. Porque Deus estava mostrando que quem é o guerreiro é Ele, quem tem as estratégias é Ele, quem tem a proteção é Ele. E que nós não devemos confiar no braço forte do homem, nos príncipes, nos governantes. Quem nos protege, quem nos sustenta, quem está por nossa retaguarda é o Senhor. E aqui nós já temos uma mensagem de consolo. Mas a verdade é que o infiel ele sofrerá uma destruição total nas mãos do Senhor. E nós vimos no capítulo, no 1 ainda, do 13 ao 15, que o Senhor ele é disciplinador. Mas agora eu quebrarei o jugo de sobre ti, romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa de teus deuses determinarei imagem de escultura e de fundição. Ali farei o sepulcro, porque és vil. Eis que sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a salvação. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tomará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então Deus já está dando consolo para Israel, para Judá. Se eles se voltassem para o Senhor estava agora dando a paga para os seus inimigos. O juízo sobre Nínive ele é aterrador. Lá em Naum 2 apresenta de como é que seria essa sentença. E o quadro apresenta um terrificante exemplo da ira de Deus contra Nínive. O Senhor Todo-Poderoso declara: eis que eu estou contra ti. Já pensou em ouvir isso? Eis que eu, Senhor, estou contra ti. A gente já ouviu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente ouviu o contrário. Se Deus é contra ti, quem será a favor? Quem enfrentará? Ninguém. Então o Senhor estava dizendo: eis que sou contra ti. Quem defenderá Nínive? O próprio profeta ironiza, desafiando Nínive a reforçar sua segurança. Mas nada adianta. O destruidor já está a caminho. No 2, de 1 a 4. O destruidor subiu contra ti. Guarda a tua fortaleza. Olha que Naum ainda debocha, né? Fortifica aí. Reforça a guarda na fortaleza. Vigia o caminho onde os inimigos poderão chegar. Fortaleça aí os lombos dos teus exércitos. Reforça muito o teu poder. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Porque os saqueadores os despojaram e destruíram seus sarmentos. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos.
Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. Os seus aspectos serão como de tochas, correrão como relâmpagos. Então aqui ele fala das ruas, das trincheiras e dos muros, que os muros de Nínive eram tão largos que carros atrelados a cavalos de guerra poderiam correr apressadamente nos seus muros. Não era correndo assim com cuidado para não cair, não. A largura era tão grande que eles passavam apressadamente pelas ruas que tinham nos muros, e como era larga a sua cidade pelas ruas da cidade. Naquele dia em que não somente haveria uma grande inundação, como haveria também fogo, que os palácios dele, onde estava toda a potência do seu poder, toda a riqueza, Deus destruiria com fogo. E os destruidores seriam os medos e os caldeus. Deus estava usando outros povos, e agora para destruir os assírios. A defesa de Nínive e todo o seu poderio serão em vão. Ou seja, por mais que ele tivesse defesa, tudo seria em vão. Ele se lembrará dos seus valentes. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. Contra o Deus de Israel não há defesa inexpugnável. Toda fortaleza, por mais forte que pareça, será derrubada. Então não existe fortalezas. E o Senhor está falando isso aqui, tanto fisicamente como espiritualmente. Quando às vezes a gente pode falar da nossa nação, que a gente vê como o Brasil tem fortalezas de inimigos, de idolatria, de feitiçaria, muros altos. Nada disso é capaz de deter quando o Senhor vai e vem como destruidor. Porque o Senhor pode destruir essas fortalezas, sofismas, todas as forças espirituais da maldade, tudo que se levanta contra o nosso território nacional, contra o nosso estado. Infelizmente, o nosso estado é chamado como Bahia de Todos os Santos. Mas nós, como cristãos, devemos declarar o contrário. A Bahia é a terra de um santo só, do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que falar isso todos os dias, porque se a gente for passear pela Bahia, dá medo, tanto de orixás que tem espalhado por toda a Bahia. Um dia eu fui fazer turismo em uma região de Sauípe, que tem para lá de Salvador. Irmãos, eu vou dizer, tem estátuas tão grandes de orixás, que a gente fica parecendo um gafanhoto junto. Você olha assim, ó, enormes. Não é pequenos igual a gente vê nessa praça nossa aqui. É tão grande que você sente até medo de olhar assim para cima, de ver. E está espalhado pela nossa. Então você acha que o Senhor olha para tudo isso e fica contente de ver tamanho idolatria? Não fica. Naum 2:5. Ele se lembrará dos seus valentes. Eles, porém, tropeçarão. Então, contra o Deus de Israel não há essa defesa inexpugnável. Queda de Nínive será completa. Nosso Deus é um Deus justo, que castiga a iniquidade. Ainda que tardio, o seu juízo é certo. Portanto, é urgente deixar o pecado e se voltar para Deus, pois sua paciência é inesgotável, enquanto durar a paciência. Nós estamos vivendo em um tempo de paciência de Deus. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Só que o tempo da graça, ele vai ter um fim. Ele vai ter um fim. Então, nesse tempo da graça, no tempo que se diz hoje, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento para qualquer um de nós aqui presente e qualquer um de nós que possa estar nos ouvindo pelas redes sociais. Este é o tempo de arrependimento, é o hoje. Porque às vezes a nossa mente, ela tende muito a viver no passado e projetar o futuro. E esquecer de viver o presente, o hoje, o agora, o nosso tempo, onde você está. A hora de tomar decisão é agora.
Você que está me ouvindo em casa, que não conhece a Jesus, o tempo é agora. O tempo é agora, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje, amanhã pode ser tarde demais. E não existe nada que seja tão importante ao ponto de um homem perder a sua salvação. A Bíblia mesmo fala, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta correr para lá e para cá, buscando riqueza, fama, buscando títulos? É muito bom a gente estudar, mas a gente sabe que isso é para o nosso hoje, é para o nosso dia a dia, mas não são coisas eternas. Prioridades precisam ser coisas eternas. Olha a riqueza de Nínive, olha o tamanho de Nínive, olha o poder de Nínive, olha o poderio bélico de Nínive. Existem ruínas. Recentemente passou no Jornal Nacional que aqueles rebeldes lá iraquianos tinha ainda um portal de entrada da cidade antiga que foi descoberta por arqueólogos, foi totalmente destruído pelos rebeldes. Então aquela cidade até hoje continua sofrendo a degradação e a destruição por atos praticados contra o Senhor. Então a gente precisa mudar a nossa mente. Os neurocientistas dizem que como a gente pensa pode influenciar até mesmo as nossas gerações futuras. Olha como é importante você estar atento com o que você pensa, com o que você projeta. Porque o nosso cérebro é um músculo, precisa ser exercitado. E a gente não pode ficar bitolado pensando só em coisas ruins. Olha o que a Bíblia nos diz. Quero trazer esperança na minha mente, que possa me dar esperança. Estamos vivendo num tempo de medo, num tempo de angústia, num tempo de dor. Mas eu preciso, como cristão, como alguém que conhece ao Senhor, trazer à minha mente o que pode me trazer esperança. Para que o meu coração se desfalecer e achar que eu estou sozinha. Eu não estou sozinha, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Porque Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Jesus não mente. Não mente. Se Ele falou que está com a gente, Ele está com a gente na alegria, Ele está com a gente na tristeza, na hora da bonança, na hora da pandemia, na hora da doença, em todos os momentos, em todas as horas, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Aquele lugar foi esquecido. Ela só foi redescoberta, como eu disse, 2.500 anos. E eu queria concluir dizendo que quando a gente vai estudar a história, inclusive a moderna, a gente deve reconhecer que é Deus quem faz a história. É Deus quem escreve cada detalhe. O Senhor escreve a nossa história. Olha que eu já até preguei aqui uma vez dizendo que às vezes a gente quer dar um ponto final na nossa história, né? Mas Deus não dá um ponto final, Ele dá um ponto de continuação. Porque Ele ainda tem muita história para escrever. Ela não é produto de forças cegas, porque Deus está no controle soberano de todos os movimentos dos povos e realizará cabalmente a sua perfeita vontade entre os homens. Eu estava vendo uma pesquisa de que ultimamente o que mais foi acessado, mais procurado era sobre o final dos tempos na internet. Sobre o final dos tempos, sobre quem será o anticristo. Como será o fim de tudo? Então as pessoas estão vendo o palco se armando, eles vão na internet olhar. Não é errado não. Nós, o povo de Deus, precisamos estar atentos, principalmente no que está acontecendo em Israel. Porque Israel é o relógio de Deus para nós, para a igreja. Né? Não é errado a gente ir procurar. Mas a gente não deve procurar achando que está tudo, né, programado, combinado, de tantas coisas ruins que vai acontecer. Tem gente querendo até acumular coisas em casa, guardar alimento e preocupado com o que pode acontecer. Tudo o que está programado vai acontecer. Eu guardando alimento ou não. E se for uma hora de uma fuga,
Quem é que vai lembrar de ir lá na despensa levar alimento? Não vai lembrar. Então é melhor a gente relaxar e a gente se prepara para a volta de Jesus, coladinho com Jesus e descansando nosso coração nele. Porque a gente sabe que como o juízo de Deus veio sobre Nínive, ela virá sobre a terra, sobre todas as nações e terá um fim. Mas para nós raiará o sol da justiça. Para quem espera no Senhor, raiará o sol. Um novo tempo virá para nós, e nós cremos na promessa da vida de Jesus, nós cremos na promessa de um milênio, nós cremos na promessa de que Jesus reinará sobre esta terra. Não tem um político como ele é o esperado. A ele eu faço a primeira campanha. Jesus virá, e nele eu espero. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Oh Deus, como é bom, Senhor, nós meditarmos na Tua palavra. Como é rico, Senhor, saber que livros como esse, às vezes tão pouco lido, traz uma riqueza, uma profundidade tão grande ao nosso coração. Traz um temor, traz uma outra visão de como nós devemos ter ao Deus que nós servimos. Nosso Deus não é um Deus subjugado, não é um Deus que não vê o sofrimento do seu povo. Pelo contrário, as rédeas da história estão em Tuas mãos, Senhor. E nós Te louvamos por isso e Te pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, descansa nosso coração, Senhor. Nós estamos em Tuas mãos, a Tua igreja está aqui diante de Ti, Senhor. Nós esperamos um arrebatamento. Se não vier nos nossos dias, amém. Mas enquanto vida nós tivermos, nós vamos Te esperar, Senhor. Cada dia nós devemos dizer: eu Te espero, Senhor. Se o Senhor vir hoje, eu Te espero. Mas ainda que eu morrer, nesta certeza, a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro ao ouvir essa trombeta. Isso é maravilhoso, porque o Senhor não esquecerá daqueles que morreram nessa esperança. Oh Senhor, o Senhor é maravilhoso demais. E nós Te louvamos pela Tua palavra, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. E muito obrigada, Senhor, por este dia e por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.